Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Beijo para você aí na sua casa, ao povo que se chama pelo nome do Senhor, todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Estamos aqui, voltando gradativamente, graças a Deus. Quero deixar um textinho com vocês aí, para meditação. Texto muitíssimo conhecido, em Atos 2, a palavra de Deus fala assim, que houve um ruído muito grande, e as pessoas que estavam reunidas numa casa ficaram cheias do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. A partir daí, aquele barulho tomou conta das pessoas que estavam em volta, de várias nações, tribos que estavam ali, que estavam em Jerusalém. E se juntou uma multidão querendo saber o que era aquilo. E o que eu acho mais bonito desse que eu quero continuar lendo com vocês aqui é que Pedro se levanta e começa a falar. Eu acho tão lindo porque o Virgílio comentou esses dias, os cultos passados de quarta-feira, a respeito de que o Senhor, como Ele restaurou Pedro, né? E ele se levanta de uma forma, quero ler com vocês a sequência, fala assim, olha... E aconteceu que Pedro, colocando-se em pé, começou a falar em alta voz e pregou que aqueles homens, eles não estavam bêbados, né? Não era bebida forte. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai atenção às minhas palavras. Aquele que estava fugindo, que negou o Senhor, ele se levanta no meio daquele povo e começa a esclarecer o que estava acontecendo, no poder do Espírito Santo. Pedro estava cheio. Ele falou assim... O que aconteceu foi o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele continua discorrendo sobre o texto, mas ele pregando a respeito de Jesus, aquele Jesus, homem aprovado por Deus, com milagres, feitos poderosos, realizou muitos sinais entre vós. Ele continua falando que Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E ele continua lendo. Convido você a continuar a sequência em casa, porque é um texto que aquece o nosso coração. Pedro estava transformado. E assim é com a nossa vida também. Quando nós experimentamos o poder do Espírito Santo, algo acontece dentro de nós. Amém? Quero que você receba essa palavra, que teu coração fique aquecido também. Oremos. Pai querido, no nome de Jesus, te damos graças, Pai, pelo teu Espírito Santo tão bendito, Senhor. Que a cada manhã, Senhor, fortalece o nosso coração. Oh, Espírito bendito, aquece a nossa alma, ministra uma palavra. Sentimos, Pai, o teu abraço, a tua direção, a alegria que vem do teu Espírito, Senhor. Eu te peço, Paizinho, nessa noite que a minha vida, de todos que estamos aqui, Senhor, os que estão em casa, Senhor, seja aquecida, Pai, pelo teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, te damos graças, ó Pai, pela tua igreja. Amém. Amém. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu
sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno de teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Verdadeiramente, verdadeiramente, posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, e pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado, tu és adorado neste lugar.
Jesus, Filho de Deus, digno, Tu és digno, Jesus, Filho de Deus, Tu és adorado, Tu és adorado neste lugar. Sim, Senhor, sim, Jesus, Tu és adorado, Tu és adorado neste lugar. Cante grande, grande, Tu és grande, Jesus, Filho de Deus, Tu és adorado, Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Jesus, Tu és adorado neste lugar. Nós Te coroamos, Senhor. Nós coroamos o Senhor, Pai. Nós coroamos o Senhor, Jesus. Que Teu é o reino, o domínio para sempre. Amém, amém. Para sempre Tu és, Senhor. Jesus, adorado, Tu és adorado. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Continuando os nossos dízimos e ofertas, seguindo a sequência que nós temos feito deste livro, Uma Vida Abençoada. E eu sei que nem todos vão se importar em ler, comprar, ler, grifar como eu tenho grifado, mas ele é muito explicativo realmente. Eu estou pulando partes enormes do livro, mas eu vou ler para você um trechinho aqui que é para provocar mesmo a leitura. Conforme indiquei anteriormente, Deus usa coisas para testar o nosso coração e revelar o que está dentro dele. A verdade é que Deus não apenas usa nossas coisas para nos testar,
como também usa as coisas de outras pessoas também. Em outras palavras, a maneira como reagimos ao fato de outra pessoa ser abençoada diz muito sobre o estado do nosso coração. Não é coincidência o fato de que o 10º mandamento diz essencialmente que não devemos cobiçar as coisas do nosso próximo. A palavra grega para cobiçar na Bíblia é epitumeu, que significa colocar o coração sobre. É muito parecido com a palavra grega usada para luxúria, que é epitúmia. Cobiçar alguma coisa é colocar o seu coração sobre ela. Isso é um problema, porque não devemos colocar o nosso coração em nada e em ninguém a não ser em Deus. Deus não se importa de que possuamos coisas, Ele se importa de que as coisas nos possuam. Você já percebeu que no cinema todas as pessoas materialistas são ricas? Na vida real, algumas das pessoas mais materialistas não têm muita coisa. O patrimônio líquido de uma pessoa não diz nada sobre o coração dela. Do mesmo modo, algumas das pessoas menos materialistas, mais ligadas no céu e mais voltadas para Deus que conheço, são muito ricas. Deus quer que corramos atrás dele. Esse é o tema deste livro, é o coração que importa. Nós estamos entrando agora num momento da meditação nesse livro aqui, em que ele vai realmente colocar uma lupa no nosso coração. E eu tenho certeza que você já entendeu que a maneira como nós lidamos com o dinheiro, a maneira como nós lidamos com as riquezas e o grau de importância que nós damos para essas coisas vão realmente denunciar muitas coisas do nosso coração. E esse ato, eu insisto sempre nisso, que quando nós estamos consagrando nossos dízimos e ofertas, nós estamos destituindo falsos deuses do nosso coração e nós estamos colocando toda a nossa atenção, expectativa, clamor, dependência na pessoa do Deus a quem servimos, o Senhor. Vamos orar consagrando nossos dízimos e ofertas? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, faz isso conosco, sim, Senhor. Sonda o nosso coração, prova o nosso coração, visita-nos. E se, como a oração do salmista, Senhor, se o Senhor encontrar algum caminho mau no nosso coração, guia-nos pelo caminho da vida, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que Teu Espírito Santo nos mostre, nos revele e nos convença. E é assim, Senhor, que nós estamos consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos estudar. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Dido. Wagner. Nós vamos, eu espero que você tenha, durante esse período todo de nossa quarentena, de nossa distanciamento social, do momento que nós vivemos com a igreja, nós não deixamos de fazer culto, de estudar, de mergulhar, de aprofundar. E eu espero que você esteja acompanhando tudo isso, porque vou te situar. Nós estamos estudando e fizemos a partir, isso nos cultos de domingo, estudando a tentação que veio sobre o Senhor Jesus. A Bíblia lá diz em Mateus 4 que foi um tema que nós estudamos os últimos 5 domingos. Nesses 5 domingos, começava assim: então o Espírito Santo conduziu o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado. Eu comentei quando nós começamos esse estudo, de que uma ocasião, o pastor Antunes, ele ministrando sobre isso, e ele disse assim, que ali estava um test drive sendo feito. Era um homem, o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Um homem, nascido de mulher, em carne e osso como nós. Ele cheio do Espírito Santo, ele pode vencer a carne?
Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode vencer o pecado. Um homem cheio do Espírito Santo, ele pode resistir Satanás. Ele pode prevalecer sobre as tentações. Então, tudo isso vem sobre o Senhor Jesus. Agora, então nós estamos indo para o livro de Atos, porque este Espírito, o Espírito Santo, agora é derramado sobre a igreja, para que a igreja agora, homens e mulheres como todos nós, vamos experimentar essa vida no Espírito. Então, eu até havia comentado realmente que nós teríamos a necessidade de estudar, então, o Espírito Santo, porque agora é a nossa história. Nós somos os continuadores do ministério de Jesus, pelo Espírito Santo. Nós estávamos estudando no domingo passado como que começou a igreja. E ela, da mesma forma, ela começa com o Espírito. É a revelação do Senhor Jesus e agora o Espírito Santo inaugura a igreja. Então, para a gente começar, eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, acompanhasse essa leitura com zelo, com amor pela palavra de Deus, porque é assim que nós vamos construindo esse novo homem, essa nova vida em Cristo. Então veja lá, em Atos, capítulo de número 1, vou ler o texto que foi lido essas semanas agora atrás. Atos 1, versículo 1 e diante, nós vamos até o versículo 8. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Acabamos esse assunto nesses domingos agora atrás, falando de todas as aparições. Foram 10 relatos, mas a gente sabe que foram muito mais, mas esses foram os relatos deixados aqui para nós. E aí diz assim, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Nós já vamos voltar nesse versículo já. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos, cronos, ele usa essa expressão, que é o tempo cronológico, ou épocas, kairós, estação, períodos, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha o versículo 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lembra? Nós estudamos lá em Mateus 4, que veio sobre ele o Espírito Santo. Então o Espírito conduziu ao deserto. Agora, ele diz para os seus discípulos, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então agora ele anuncia o que vem sobre os seus discípulos, para dar continuidade. Na verdade, assim, estamos dando início ao ministério. Ninguém faz o ministério sem o Espírito Santo. Uma vez que o Espírito é derramado, vem sobre a igreja, então vai iniciar o ministério. Como é um assunto introdutório, a gente vai por partes aqui. Primeira coisa, versículo 4, que eu disse que voltaríamos a ele diz assim, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Onde que ele falou isso? Que de mim ouvistes? Quando que eles ouviram ele falando a respeito do Espírito Santo? É só você voltar aí em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Texto também que nós lemos nas últimas semanas.
Você vê que nós estamos nos mantendo muito em torno daquilo que nós já estudamos. E é o que eu disse, a gente vai tentando ampliar cada vez mais isso que nós começamos e nós vamos ampliando. Falei que nós vamos falar sobre arrependimento, sobre cruz, sobre novo nascimento. Então, João 24, tenha paciência, porque é noite de estudo. Versículo 44 em diante, ele diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lembra, ele está dizendo aqui que o que resume todo o Antigo Testamento é a lei, os profetas e os salmos. E ele fala que tudo que está escrito a respeito dele. Eu lembro que eu comentei esses dias, quando você vai ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia procurando Jesus. Se você for ler a Bíblia, Velho ou Novo Testamento, procurando argumentos, procurando histórias, você vai encontrar uma série de coisas. Mas talvez a leitura fique um pouco vazia, um pouco sem revelação. Por quê? Porque tudo foi escrito para apontar para o Senhor Jesus. Então ele mesmo diz aqui, tudo que de mim está escrito na lei, profetas e salmos. Versículo 45, também já falamos sobre essa expressão. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lembra que a palavra usada, abrir o entendimento, nós já tínhamos lido quando estudamos os discípulos no caminho de Emaús, numa das aparições de Jesus, que é a expressão, a tradução ali em Strong sobre essa palavra é fazer compreender, despertar a faculdade de entender. Olha que coisa maravilhosa. É o tipo da coisa que tem que acontecer com qualquer um de nós, à medida que nós estamos lendo a Escritura, pedir ao Espírito Santo que Ele abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, ou que Ele nos confira, ou desperte em nós a faculdade de entender. Por isso, eu lembro que eu comentei isso, muita gente lê a Bíblia e não compreende, ou tem a sua particular interpretação, o seu modo de olhar todas as coisas, e é muito possível e muito fácil de fazer isso, nós torcermos, adaptarmos, moldarmos a leitura de qualquer porção da Bíblia, segundo nossos ideais, segundo nossa própria interpretação, segundo o nosso proveito, o próprio benefício. Podemos ler de qualquer forma, mas lembre-se que há um trabalhar do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, nos dar a faculdade de compreender. E é isso que ele estava fazendo com os seus discípulos ali. Versículo de número 46 diz assim: e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome, olha como eles precisavam aprender, entender isso, abrir o seu entendimento, que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Pregar o Evangelho é pregar o arrependimento para remissão de pecados. É a ordem expressa, direta, os olhos abertos do que é proclamar o Evangelho. Senão a gente vai usar realmente o Evangelho para muitos outros caminhos que não são anunciar a cruz, o arrependimento, o novo nascimento, a salvação, a redenção da humanidade, a remissão dos pecados. E aí ele fala assim: a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E aqui está o versículo que nós estamos procurando. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, agora aquilo que Lucas escreveu ali em Atos, dizendo sobre a promessa, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui está quando ele havia falado isso. Então, você percebe que o assunto, para falar do Espírito Santo, para a gente entrar naquele assunto do Espírito Santo, ele está dizendo que vai falar de arrependimento,
remissão de pecados, sobre cruz, morte, ressurreição. Então, mantenha a sua mente cativa na presença de Cristo, prestando atenção nisso, porque nós vamos abrir a cena, mostrar o cenário ampliado da coisa, para você ver onde nós estamos, qual é o projeto de Deus, o plano de Deus para tudo isso. Para fazermos isso, salta para a sua Bíblia aí, para Gênesis, capítulo de número 3. Por que isso? Porque nós vamos ver a progressão da coisa, o que Deus falou a respeito disso e toda essa obra de Jesus anunciada que vai culminar lá no Espírito Santo derramado em nós, na igreja, em mim e em você. Então, saltando lá para Gênesis capítulo de número 3, a gente vai ter uma visão muito rápida, muito panorâmica, mas eu creio que isso para você é impactante. Tenho certeza que vai ser impactante. Por quê? Porque em Gênesis, capítulo de número 3, é onde fala do pecado. É o início do pecado. O Senhor disse para o homem, versículo de número 4, Gênesis 3, 4. Não, antes disso, Gênesis, capítulo de número 2, versículo 16. Olha a ordem. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então ele está anunciando o seguinte: a partir do momento em que você desobedecer uma ordem, violar um princípio, ultrapassar um limite, que você for contra o plano que Deus havia estabelecido, porque ele falou livremente, mas tinha alguma coisa que Deus havia reservado para o seu domínio, para a sua autoridade. E ele fala, nesse dia certamente morrerás. E nós sabemos aqui que esta morte que ele fala não é a morte bios. Ele está falando sobre a separação de Deus, a perda da comunhão, a perda da intimidade, a perda do relacionamento com Deus. Então, no capítulo 3, quando nós entramos lá, a queda, o pecado entrou. E aí a gente vai ver quais são as consequências, o que acontece em decorrência do pecado. Então, a partir do capítulo de número 3, surgiu um fator novo na história da humanidade. E é um fator irreversível, é uma catástrofe, é uma calamidade. Então, no versículo de número 24, aí do capítulo 3, a sentença é dada: expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, a refulgir as suas espadas para guardar o caminho da árvore da vida. Este homem não terá acesso à árvore da vida, porque agora entrou o pecado. Se você for acompanhando, nós chegamos no capítulo de número 6, e o capítulo 6 mostra o que este pecado fez, alastrando-se, enraizando, dominando, para você ver quão irreversível era o processo. O versículo de número 3, acompanhe na sua Bíblia, porque isso vai ser base para entendimento e interpretação de toda a Escritura, falando sobre a obra redentora feita em Jesus. Capítulo 6, versículo 3. Olha que forte isso. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá. Olha só, a palavra agirá aqui, para ficar mais fácil de entender, ela pode ser traduzida para pleiteará. Em algumas versões está assim, ou em outras versões, não contenderá, não entrará em disputa, ele não vai lutar para sempre com o homem. Por quê? Porque ele é surdo, porque ele é cego, ele não tem capacidade de
responder ao Espírito. Então Deus fala assim: então disse o Senhor, meu Espírito não vai argumentar mais com o homem, meu Espírito não vai falar, dialogar, debater, discutir com o homem. Por quê? Versículo 3 aí, pois este é carnal. Então agora nós temos um homem, uma humanidade que foi contaminada pelo pecado. Quando nós chegamos em Gênesis 6, surge a expressão carnal. Esta expressão carnal ou carne, ela será intensamente usada em toda a Escritura para mostrar o estado que se tornou a humanidade. Este homem que um dia foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que entrou o pecado e agora ele é chamado de carnal. Nós temos o pecado mais a carne. Para abrir um parênteses, que eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, tem uma esperança nisso. Salta lá em Romanos, capítulo de número 8. Mantenha a sua atenção, porque a gente já está caminhando para a conclusão da introdução do assunto. Mas é um assunto, é um estudo fantástico. Abre lá, Romanos 8. Olha o versículo 7 de Romanos 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que coisa forte! Porque isso que nós lemos em Gênesis 6, agora nós estamos lá em Romanos 8, dizendo, este homem carnal, esta carne, ela não pode agradar a Deus, ela não está sujeita à lei de Deus, ela não ouve, Deus já não tem mais como debater, discutir, dialogar ou convencer este homem, porque ele é carnal. Então agora, por isso que Paulo fala lá, foi com ele crucificado o nosso velho homem, para que não sirvamos mais ao corpo do pecado. É forte demais este princípio, para que o corpo do pecado seja desfeito, né, como ele diz lá. Então, no capítulo 6 de Gênesis, nós já temos o gênero humano corrompido pelo pecado. O pecado tornou agora um ser corrompido, chamado de carne ou de carnal. Se a gente for continuar vendo a progressão da ação do pecado, nós vamos chegar em Gênesis 11, porque agora nós vamos começar a ter um vislumbre do que é o mundo, que é esta terra tomada, dominada e sendo sujeita pelos carnais. Então, quando nós chegamos em Gênesis capítulo de número 11, nós temos o pecado, mais a carne e agora o mundo. Lembra que essa é uma expressão muito usada, João, por exemplo, usa muito essa expressão para falar desse sistema que se instalou como resultado lá do pecado, tornando o homem carnal. E agora este homem vivendo em sociedade, em coletividade, torna-se, e essa cena que nós temos, o mundo, um sistema que corrompe, que mata, que é carregado de cobiças, de inveja, de ódio, de artimanhas, de jogos, de arquitetações malignas de todos os lados. Então, aliás, se você volta comigo lá em Gênesis 6, porque eu não li a continuação, olha o que ele diz. Gênesis 6, versículo 5, ele fala assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio de seu coração. O homem, ainda que ele queira dizer que vai fazer o bem, ele tem segundas intenções.
É muito forte isso. Então, quando nós chegamos lá em Gênesis 11, nós vemos a coletividade. O mundo está ali estabelecido. O mundo no conceito bíblico, esse sistema maligno caído, governado, regido pelo império das trevas, o príncipe deste mundo, como Jesus chamou. Então, Gênesis capítulo 11, versículo 1 em diante diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície da terra de Sinar, ou Sinear, em algumas versões, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Até aqui a simbologia é muito forte, porque quando Deus fala sobre a edificação do templo, ele fala que este templo deveria ser erguido com pedras, obra das mãos de Deus, coisa encontrada na criação de Deus. O tijolo é feito por mãos humanas. Então eles estão dizendo o seguinte: vamos usar no lugar da obra de Deus, das mãos de Deus, da criação de Deus, vamos usar a nossa obra, vamos fazer tijolos. Muito diferente do templo. O templo era para ser erguido com pedras, obra de Deus. Esta torre aqui é a obra de homens, será feita de tijolos, nós faremos, é a nossas mãos, e vai substituir a pedra. Essa é a intenção, a maquinação. É aquele princípio que nós estudamos num desses dias atrás, na leitura daquele livro, da vida abençoada, quando ele diz que o espírito de Mamon, ele tenta jogar essa ideia na mente humana: você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. Essa aqui é a ideia deles aqui. Vamos usar tijolos, nossa obra, no lugar da pedra. E continua. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. Que Deus! Nosso nome. Nós queremos ser importantes, nós queremos ser renomados, nós queremos ser afamados. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Que expressão que eles usam, né? Quando Deus fala lá em Malaquias, ele fala: porque eu sou... Depois você lê lá em Malaquias, o questionamento que ele faz, dizendo que ele é honrado na terra, mas veja o coração deles, que honra a Deus, só a Ele honra, só a Ele glória, só a Ele reconhecimento, só a Ele exaltação. Não, eu também quero fama, eu também quero essa aclamação, e é isso que está no coração deles. Então, e ainda eles dizem assim, né? Tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Você vê que coisa? A unidade, até para o mal, ela é uma chave estratégica. Se nós como igreja, e você já vai entender como o Espírito Santo trabalha nisso, mas se nós como igreja usarmos a unidade para os propósitos de Deus, então a igreja é imbatível, mas o princípio está valendo. E este princípio da unidade para o mal também é eficaz. Por isso que o Senhor Jesus fala lá sobre a casa dividida, que ela não prevalece, o reino dividido não prevalece e a casa dividida não subsiste. Então eles dizem assim: nós vamos nos unir. E o Senhor Jesus, o Deus, né, a pessoa de Deus, diz assim, versículo 6, continuando lá: eis que o povo é um, todos têm a mesma linguagem, e isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel,
confusão, bagunça, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra. Então agora nós temos, acompanha a linha de raciocínio para a gente encerrar. Nós temos pecado, depois nós temos o homem tornando-se carnal, surgiu então a expressão carne, o pecado mais a carne, e agora nós temos o mundo. Que coisa terrível! E daqui por diante, então a maldade se espalhando, se instalando, à medida que o mundo vai ganhando dimensão, homens e mulheres carnais, carregados de pecados, vencidos pelo pecado, escravizados pelo pecado. Então nós vemos tudo o que está acontecendo. É a história. Para encerrar mesmo, então vamos lá para o livro de Atos. Atos, capítulo de número 2. Porque a obra de Jesus, ela vem para reverter este quadro. Então, se você for ver 2 aos Coríntios, por exemplo, capítulo 5, versículo 21, eu anotei, não vou ler, você lê aí. Mas ele fala lá, com relação ao pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Lembra que Jesus veio para tratar diretamente com relação ao pecado, e nós vamos estudar isso. O trabalhar do Senhor Jesus na cruz sobre o pecado. Depois, em Gálatas capítulo 5, versículo 24, ele fala assim: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, lembra, ele está lidando com o pecado, ele está lidando com a carne, e aí nós chegamos lá em Atos capítulo de número 2, porque ele está derramando o Espírito Santo sobre os seus discípulos, e é tão lindo isso, é tão bonito de ler o que acontece aqui, capítulo de número 2, versículo 1 em diante. Eu acho que é uma leitura para a gente encerrar e orarmos aqui, é estratégica e fundamental. Versículo 1 em diante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Texto que a Márcia citou. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Olha o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Era a promessa que Jesus tinha falado. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Até aqui, tudo bem, ele fez isso lá em Gênesis 11, distribuir línguas diferentes para todos eles. Mas olha o caminho, lá as línguas foram distribuídas para todos eles para dispersar, para dividir, para impedir que houvesse unidade, para espalhá-los por toda a terra, para quebrar a comunhão, para jogar um contra o outro. Nós conhecemos a história. Aí surgem as guerras, os povos se matando um ao outro, tentando tomar as terras, os bens uns dos outros, as divisões de reinos, inclusive. Então ali ele, olha, acompanha a leitura. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Em Gênesis capítulo 11 nós vimos eles sendo espalhados por toda a terra. Ali surgiram todas as nações debaixo dos céus. Quando nós estamos falando do Pentecostes, ele diz assim, ali estavam reunidas todas as nações e debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade. Olha o versículo, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Era como se Deus tivesse instantaneamente revertido aquilo que aconteceu em Gênesis 11, resultado do pecado, da carne e do mundo se estabelecendo. Agora ele, no derramar do Espírito Santo,
Ele fala assim, eles não estavam mais em Babel, eles não estavam mais na confusão e na bagunça, cada um falando uma língua diferente, eles estavam agora todos ouvindo falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, versículo 7, se admiravam dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como nós os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Olha, tenta ir contando a quantidade de povos, nações, etnias e línguas diferentes. Ele fala assim, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, como nós precisamos falar do Espírito Santo, que poder é esse que pode fazer com que um povo fale a mesma língua? Que poder é esse que pode trazer unidade a pessoas tão diferentes? Mas nós não somos de nações diferentes, somos todos do Brasil. Nós somos de famílias diferentes, somos de culturas diferentes, somos de criações diferentes, somos de níveis sociais diferentes, somos de níveis culturais diferentes, somos de gostos diferentes, nós somos todos diferentes uns dos outros, mesmo dentro de uma casa, nós somos diferentes uns dos outros em temperamento, em caráter. Como é possível haver um só falar? Como é possível todos falarem a mesma língua? Como é possível acontecer uma unidade do corpo de Cristo? Espírito Santo, é Ele que faz isso. Então eles falam assim, versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, que quer dizer isso? Aí vem aquilo que a Márcia falou, versículo de número 14 aí, Pedro se levantou com os 11, erguendo a sua voz, advertiu-os nesse termo, dizendo, varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai em minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Voltamos para Gênesis 6, voltamos para aqueles homens e mulheres de onde nós viemos. Nós sabemos o que é lidar com o pecado, nós sabemos o que é lidar com a carne, nós sabemos o que é viver neste mundo, mas a chave, a solução, a vitória de Deus para o seu povo está justamente no derramar do Espírito Santo. É ou não é um assunto apaixonante para nós estudarmos? O que Deus pode promover? Você percebe como é tão anti-espírito quando nós vemos divisões na igreja? Como é tão violentamente contra o mover, o agir e o falar de Deus no meio de um povo, quando nós vemos contendas, divisões, quando nós vemos oposições, quando nós vemos maledicências, fofocas, tentando dividir o povo. Como nós precisamos estudar esse assunto. Que Deus desafie o seu coração a ter sede deste assunto, o Espírito Santo, e que isso seja a partir de hoje já, você começar a meditar nisso, buscar isso, e Senhor, eu quero ter comunhão com os meus irmãos, eu quero falar a mesma língua, eu quero andar em aliança, eu quero andar no meio deste povo que o Senhor fez um. Lembra do princípio de Gênesis 11? O povo é um. E falam todos a mesma língua. Olha aqui. Agora não haverá mais restrição para tudo aquilo que eles intentarem fazer. Sabe qual foi a oração de Jesus? Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Quem pode fazer isso conosco é o Espírito Santo. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, falar do Teu Espírito Santo agindo na igreja, falar sobre pecado,
carne, morte e ressurreição, arrependimento, nada disso é pesado para nós. Muito pelo contrário, estamos falando da nossa vitória. Estamos falando daquilo que o Senhor fez por nós e em nós. Recebemos isso com tanta alegria, com tanta gratidão, Senhor. Já pedindo, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Tire de nós, meu Deus, toda possibilidade de divisão, de perdermos, Pai, a comunhão uns com os outros. Que batalhar pela unidade da igreja seja um alvo sublime, seja um empenho de cada um de nós, porque nisso nós entendemos uma linguagem do Teu Espírito Santo no nosso meio. Assim seja, Senhor, e desperta em nós essa sede pelo Teu Espírito Santo, pelo derramar, pelo batizar do Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim seja, Pai. Amém, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, o pedido, a proposta que eu fiz para você, fica em pé. Ore essa semana, peça ao Espírito Santo. Senhor, enche, derrama, incendeia, fala comigo, desperta-me. Faz a oração como Davi, né? Senhor, veja meu coração, veja se há algum caminho mau, sonda-me, guia-me pelo caminho da vida. E nós experimentemos realmente um grande mover do Espírito Santo no nosso meio nestes dias, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz, o Senhor te abençoe e te guarde, e a gente se encontra muito em breve. Você vai receber através dos líderes de célula, através das células, todas as orientações para retomarmos os nossos cultos, acompanhando as notícias através do aplicativo. Se você não instalou o aplicativo ainda no seu celular, nós vamos mandar para os líderes de novo o videozinho de como você baixar o aplicativo, instalar o aplicativo. Nós vamos colocar isso no YouTube para que você fique bem por dentro de tudo, para reservar lugar no culto, porque nós temos uma restrição de número de pessoas, teremos regras para a participação do culto, mas tudo isso vai ser bem informado para você. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E a saudade aperta cada vez mais. Amo vocês. Vamos louvar? Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui. Sim, eu sei, é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença,
enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui. Sei que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor.